tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Agora a gente vai oficialmente começar a aula do terceiro bimestre e nessa aula vamos ver importantes características da dinâmica dos movimentos que são basicamente fundamentados pelas leis de Newton, tá? Basicamente esse bimestre inteiro a gente vai estar estudando sobre as aplicações dessas leis. Então, vamos embora. Bom, aí tem essa tirinha, né, bem engraçada da Turma da Mônica, que nos faz pensar, né, sobre o conceito de movimento em repouso e como que se dá a mudança de um estado de movimento para outro, né, de repouso, começar em movimento, enfim, tá? É isso que a dinâmica vai estudar. Até agora a gente viu a cinemática, que a gente não se preocupava o que causou o movimento, só que tentar descrever ele. Mas agora a gente vai entrar então na dinâmica, tá? Então a dinâmica, ela vai se diferenciar da cinemática nesse seguinte aspecto: a cinemática ela vai estudar os movimentos sem se preocupar com a causa. O objeto está em MRU, MRV, movimento circular, movimento oblíquo. A gente só quer saber descrever a equação de movimento e não se preocupa para a gente o que causou o movimento, por que ele está se movendo, tá? A dinâmica não. A dinâmica, eu quero saber o que causou aquele movimento e como que eu posso parar objetos ou colocar objetos em repouso ou manter o movimento, tá? Então é isso que vai tratar a dinâmica. E esses dois conteúdos juntos, né, formam os conteúdos da mecânica, tá? Até aqui a gente vai considerar ainda, né, corpos pontuais. Em que sentido? Onde as dimensões vão ser desprezíveis. Então, um carro, um movimento, um caminhão, um trem, a gente não vai levar em consideração as dimensões dele, mas somente ele como um objeto pontual, tá? Isso só vai facilitar a nossa descrição do movimento. E aí, mais para frente, né, nos próximos bimestres, a gente vai ver a dinâmica de corpos extensos, né, o movimento de corpos extensos, que aí a gente vai considerar as dimensões. Mas por hora, então, as dimensões não são importantes. E aí, já adiantando para vocês aqui, vão entrar dois tipos de parâmetros importantes, que é importante a gente saber principalmente a questão peculiar deles, né? A massa, ela vai ser, a gente vai definir melhor, mas ela vai ser uma grandeza intrínseca de cada corpo, né? Cada corpo vai ter uma massa. A unidade do sistema internacional vai ser o quilograma. Então, cuidado aqui, não se engane. Os submúltiplos, apesar de ser a grama e a tonelada, tá? Mas a unidade do sistema internacional é quilogramas. Então, na maioria das aplicações que a gente vai fazer nesse bimestre, nos próximos, vamos usar a massa em gramas, tá? Desculpa, a massa em quilogramas. O grama é um submúltiplo, a gente não faz parte do sistema internacional, tá? Então, lembre-se, massa sempre em quilograma, tá? Aí outra grandeza é a força, que ela vai determinar a interação entre objetos. A gente ainda não vai saber explicar se ela é a distância ou por contato. Eu vou dar mais detalhes disso lá em gravitação. Mas por hora vai ser uma interação. Vai fazer os corpos andarem, se movimentarem ou pararem, enfim, tá? É uma grandeza vetorial. Então lembre-se lá, se é um vetor, ele vai ter um módulo, uma direção e um sentido. Tá bom? Fazendo essas ressalvas, então vamos estudar os movimentos. O estudo de movimentos começou lá desde a Grécia Antiga, né? E um dos principais aí nomes desse estudo é o Aristóteles. Ele fez uma teoria bem rebuscada, né? Que ele tratava o movimento natural dos corpos, onde ele separava o movimento dos corpos mundanos, né? Ou seja, abaixo da abóbada celeste, que é no nosso dia a dia, e o movimento dos corpos celestes. Então, são dois tipos de movimentos diferentes. O movimento dos corpos celestes são os movimentos perfeitos, né? Ele é um movimento circular, mas isso eu vou detalhar melhor aí em gravitação. Vamos falar aqui somente dos corpos terranos, né, mundanos, que ele deu a ideia de movimento natural, ou seja, os corpos seriam compostos aí pelos quatro elementos: fogo, ar, terra e água, e cada um desses elementos teria o seu lugar natural na Terra, né? Então o fogo ele sobe, o fogo o ar, a terra e a água descem. Então é por isso, por exemplo, que se a gente jogasse uma bolinha, ela tende a descer, que é encontrar o seu lugar natural. E ele também deu um conceito bem interessante que é de ímpeto de uma força. Então, eu só vou ter movimento enquanto eu estiver atuando o ímpetus, né? Que ele falava que hoje a gente consideraria como força. Isso também está errado porque de acordo com ele, o lançamento de um objeto oblíquo, né, o objeto ele ia se mover para cima até acabar o ímpeto, aí ele cairia verticalmente, né? E não é o que a gente se observa, mas era a teoria dele.
ficou por muitos anos aceita essa teoria, e aí chegou o Galileu, né? Isso daqui tem bastante a ver também com gravitação, então eu vou dar mais detalhes aí quando a gente estiver estudando isso, mas depois chegou Galileu e ele foi um dos precursores aí da, da física, é, da experimentação em física, né? Então ele era um experimentalista muito bom, né? Então ele começou a analisar os corpos na ausência de movimentos, então planos inclinados, queda livre, basicamente a cinemática, né? E ele deu os princípios fundamentais aí do MRU, MRUV que a gente conhece, tá? Mas aí ele ficou ainda na cinemática. E aí veio o Newton, e é engraçado que o ano da morte do Galileu é o ano do nascimento do Newton, tá? E aí o Newton, ele já estava numa época totalmente diferente de Aristóteles, né? Ele já estava no século XVII, e aqui teve o Renascimento, né? As ideias da humanidade floresceram, enfim. E a história do Newton é bem interessante, que ele era muito recluso, e ele estudava em Cambridge, né? E aí nessa época teve a peste bubônica. E aí ele teve que passar um tempo, né, enclausurado em quarentena. E aí o que acontece? Ele foi visitado pelo Edmund Halley, o mesmo do cometa Halley, tá? E ele explicou para o Newton o problema da interação entre corpos, né, da gravitação, como que era a lei e tal. E o Newton ele era muito recluso, mas reza a história, né, reza a lenda, que ele tirou uma papelada da sua gaveta e falou que já tinha resolvido esse problema anos antes, né? Era um problema da época muito importante. O Halley ele viu a importância daquilo, né, daqueles papéis de Newton, e pediu para organizar isso num livro. O Newton deixou, né? Apesar de ser alguém difícil de lidar, o Newton, né? Não é muito sociável, mas ele permitiu, e com isso foi formado então o Principia, um dos principais tratados, um dos principais obras, né, da humanidade, inclusive, tá? Porque o Newton foi crucial nesse momento. Ele é um livro muito robusto, porque assim, o Newton, para ele descrever a dinâmica, ou seja, tudo que a gente vai estudar aqui nesse bimestre, a matemática da época não dava conta, então ele ainda, de forma independente, né, a gente fala que ele desenvolveu o cálculo. Ele foi feito de modo independente porque teve outro cientista também, o Leibniz, que ele fez as fundamentos do cálculo, mas um não copiou do outro, foi feito de forma independente mesmo. Então, o princípio ele é dividido em três formas. O primeiro é o cálculo, onde ele dá as bases da matemática que ele vai tratar. Depois vem a dinâmica, que hoje a gente vai estudar esse bimestre, e por fim a gravitação, que vamos ver no quarto bimestre, tá bom? Então, aí e outra lenda também é que ele começou a pensar sobre gravitação e dinâmica quando a maçã caiu na cabeça dele em uma árvore lá em Cambridge, né? Mas isso é uma lenda, então vamos focar aqui no trabalho do Newton mesmo, tá? Então, as leis da dinâmica são três, tá? E elas podem parecer um pouco redundantes, mas elas são cruciais, tá? A primeira lei é a lei da inércia. De certa forma, a lei da inércia vai falar assim: um objeto, na ausência de forças, né, externas, ou a resultante nula de forças, né, ele vai manter o seu estado de movimento. Ou o que estado de movimento é esse? Ou ele vai ficar em repouso, ou ele vai continuar em velocidade, em movimento retilíneo uniforme, forever, tá? Infinitamente. Então isso aqui pode parecer meio redundante, né? Mas é crucial. Então, sempre quando nós tivermos ausência de forças, né, ou uma somatória de forças num corpo igual a zero, eu vou falar que o corpo está em equilíbrio. Ele pode estar em equilíbrio estático, né, em repouso, ou em equilíbrio dinâmico, onde ele não muda a sua velocidade, não tem aceleração, tá bom? Então, sempre quando eu falar de inércia, né, é esse estado de movimento do corpo. Então, ele não vai mudar o seu estado de movimento. A gente vai definir isso melhor no quarto bimestre, mas se ele está em repouso, ele fica em repouso, senão ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme infinitamente, tá bom? E esse é o papel da força, então. O papel da força é ele mudar o estado de inércia do objeto, tá? A gente vai ver daqui a pouco. Mas a lei de Newton não é só isso, tá? Ela vai um pouco mais além, porque vocês vão ver que ela pode aí parecer uma parte da segunda lei, mas ela não é. Ela também estabelece o referencial inercial, ou seja,
o referencial onde todas as leis de Newton e as leis da mecânica aí, tudo que a gente vai ver daqui por diante, elas são válidas, né? Então, o referencial inercial, ele seria exatamente um referencial em equilíbrio, né? Seria um referencial em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né? Então, se nós tivermos num elevador em repouso, tudo fechado, né, em repouso, ou subindo com uma velocidade constante, nós não saberíamos, nós vamos saber dizer se nós estamos subindo ou estamos parados, sem olhar para o ambiente externo. Essa é a ideia. Então, todas as leis, experimentos físicos que a gente fizer num referencial inercial, vai ser a mesma em qualquer outro tipo de referencial inercial, tá bom? Então, isso daqui, ele define um referencial inercial que vai ser fundamental para a gente no andamento da dinâmica, né? E para Newton, né, e também para Copérnico, ele considerou esse referencial inercial como as estrelas fixas do céu, né, como se elas estivessem muito longe paradas, e aí toda a matemática ela conseguiria ser rebuscada, tá? Mas vamos citar alguns exemplos. Então, onde que eu aplico isso? Por exemplo, aqui na situação, né, do cavalo. O cavalo estava trotando, ele parou repentinamente e o cavaleiro ele foi para frente. Por que, que ele foi para frente? Porque por conta da inércia do corpo dele. Então o corpo dele tendeu a continuar o movimento, tá? Então ele estava em movimento MRU, o cavalo parou, mas ele continuou em movimento, tá? Porque a força só foi feita pelo cavalo. Não teve forças atuantes no cavaleiro, então ele continuou o movimento. A mesma coisa quando nós fazemos uma curva. A gente viu que qualquer movimento curvilíneo ele é acelerado. Então, quando o carro vira, nós sentimos, né, que o nosso corpo ele sai tangencialmente, exatamente para continuar em MRU, tá bom? Então essa é a primeira lei. A segunda lei também é o princípio fundamental, né? Essa daqui aqui é a mais conhecida, mas ela não é somente a mais importante, né? Mas a ideia é a seguinte: numa situação, né, que um corpo, a força resultante sobre ele, ou seja, todas as interações que estão ocorrendo sobre ele, é, ela é proporcional à aceleração. Então, notem, se eu quero colocar um corpo em movimento, então eu tenho que fazer uma força resultante diferente de zero, e a aceleração que eu vou ter vai ser proporcional à força resultante aplicada, né? Então, é expresso mais ou menos nessa equação. A força resultante é um vetor, né? Então eu vou ter que somar vetorialmente, e notem que é a força resultante. Então eu vou ter que somar vetorialmente todas as forças que atuam no corpo, eu somo vetorialmente, e aí eu tenho a força resultante, ela vai ser proporcional à aceleração. E a aceleração, ela vai apontar na mesma direção da força resultante, ela pode ser no mesmo sentido se for aceleração, ou sentido contrário se a força for de desaceleração. Tá? Só que veja que eu estou falando de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade é a massa. Então, eu vou dizer então que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração do objeto. Tá? E aí, então, a massa ela vai dar essa medida da inércia do objeto. Quanto que o corpo, né, o objeto, ele resiste à variação de movimento. Corpos grandes, corpos com grande massa, eles resistem a mudar seu estado de movimento. Se está em repouso, vai ficar em repouso, se está em MRU, vai ficar em MRU. Corpos com massa pequena, você consegue mudar o estado de movimento dele facilmente, né? Você consegue aplicar uma aceleração facilmente, tá bom? A unidade da força vai ser Newton, em homenagem ao Newton, né? Então, eu vou simbolizar por N, mas eu chamo a atenção aqui, e é isso que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, que aqui entra a força resultante, não é uma força, é força resultante. E é um vetor, então a gente vai ter que somar todas as forças atuantes no objeto para descobrir a força resultante. E somar, eu digo vetorialmente, que a gente já viu a aula de vetores, tá bom? Então, vocês vão ver que grande parte de nossas próximas aulas vai ser devotado para aplicações, tá bom? E aí tem alguns exemplos, ó, interação gravitacional da Terra, uma interação elétrica, aqui uma pancada, né, uma força mecânica sobre a bola, isso aqui é aplicado cotidianamente por nós no nosso dia a dia. E aí, continuando, chegamos à terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, tá? Simplesmente ela vai falar assim: qualquer ação que é aplicada num corpo, você tem uma reação igual e oposta, tá? Geralmente a gente chama isso de binário, né? Então, por exemplo,
E vai ser sempre exatamente o mesmo módulo, só que sentido contrário, mesma direção, só que sentido contrário. Por exemplo, o avião aqui, para ele se propelir, né, para ele ir para frente, ele precisa jogar aqui é, as reações do combustível, da queima do combustível, né, jogar um ar para trás. Então ele joga o ar para trás, ele vai para frente, tá? É um para-ação e reação, tá? Igual aqui mostrando com a bomba, aqui o sujeito pula no rio, então ele empurra o barco para trás, tá? E o barco empurra ele para frente para ele poder ir para frente, tá? Aqui é a mesma coisa da bola, enfim. O ponto importante aqui é que, apesar de ser duas forças, né, a força de A igual à reação, né, ação e reação, eles não são igual a zero no sentido que eles são aplicados em corpos diferentes. Então, por exemplo, se eu se eu dou um murro, né, aplico uma força numa parede, eu estou aplicando uma força na parede. E a parede está aplicando uma força na minha mão com intensidade igual e oposta, tá? Então vejam que são corpos diferentes que estão recebendo as forças. A parede recebe a força da minha mão e minha mão recebe a força da parede. Apesar de ser iguais, não é no mesmo corpo, tá? Então isso é uma coisa que causa às vezes dúvida ao estudante, que ele vai somar é, a força resultante então vai ser zero porque é igual e oposta, mas são corpos diferentes, tá? Então, cuidado com isso quando a gente for tratar daqui em diante, tá bom? Pessoal, e aí então a aula nossa é essa, eu separei alguns exemplos apenas para ficar um pouco claro para a gente, tá? Então, eu tenho uma partícula livre de ação de forças e uma outra partícula B sujeita a duas forças de mesma intensidade. Mesma direção e sentido, né? Então, a força resultante nela é nula, tá? As partículas estarão em repouso, é correto afirmar isso? Veja que a força na partícula A é nula e a força resultante na partícula B, se eu somar as duas forças, ela também vai ser nula, né? A ideia é, de acordo com a primeira lei de Newton, nós não podemos falar que elas estão em repouso. Ou elas vão estar em repouso ou em MRU, movimento retilíneo uniforme, tá? Então, somente por essas informações não dá para saber. Então, são uma das duas possibilidades, tá bom? Então, gravem isso que não é somente repouso que define a ausência de forças, tá? Agora veja, ó, tenho as figuras abaixo, né, um bloquinho submetido a diferentes forças, e são forças vetoriais. O bloquinho tem massa de 2 quilos, eu quero saber o modo de aceleração em cada caso. Eu vou aplicar a segunda lei de Newton, tá? Então, no caso A, ó, tenho a força, eu tenho a massa do bloquinho, tá? Então, a força resultante é, vai ser F1, tá? E vai ser 4 newtons, a força resultante no bloquinho A. Se eu quiser saber a aceleração, então eu tenho que dividir a força sobre a aceleração, né? Então vai ser 4 sobre 2, vai ser 2 metros por segundo ao quadrado, tá? O corpo B, veja que ele está com duas forças apontadas aí para minha direita. Então, eu vou somar vetorialmente, né? Então vai ser 4 mais 3, 7 newtons. Essa é a força resultante sobre ele. Se eu quiser saber a aceleração, eu divido por 2, que é a massa, eu vou ter aí 3,5 metros por segundo ao quadrado. No caso C, as forças são a mesma intensidade, só que elas estão em sentidos opostos. Então eu vou subtrair, né, porque é somar vetorialmente, eu vou encontrar 1 newton de força resultante dividido pela massa vai ser 0,5 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração, tá? E aí no caso D, eu tenho duas forças em direção perpendicular, né? Vocês vão lembrar da aula de vetores, eu quero saber a força resultante, eu fecho eu vou somar vetorialmente, né? E a soma ela vai ser um vetor aqui, né? Que vai fechar um triângulo retângulo, e aí eu vou calcular então a hipotenusa desse triângulo, eu vou achar então que a força resultante é 5 newtons. Para achar a aceleração, então eu pego a força, divido pela massa, vai ser 5 sobre 2, que vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então notem aqui que para calcular a força resultante eu preciso somar vetorialmente, né? Então revisem a aula de vetores se necessário. E aí para achar a aceleração eu aplico a segunda lei de Newton, né? Eu faço força dividido pela massa para achar a aceleração. E aí eu tenho um outro caso, ó, tem uma partícula de meio quilo, né? Ele está no movimento de MRU, e aí num percurso de 4 metros, sua velocidade varia de 3 para 5.
Eu quero saber o modo da força resultante sobre a partícula. E aí pensa, eu tenho, para calcular a força resultante, eu preciso da massa que eu tenho aqui, vezes a aceleração. Eu não tenho aceleração, mas eu tenho essas informações do movimento da partícula, o espaço, velocidade final, inicial. Então eu tenho que calcular a aceleração lá de cinemática. Então a gente vai usar aqui Torricelli, porque justamente ele deu a variação de espaço, a velocidade final e a inicial, tá? Então esse trecho aqui, ele realiza um MRUV. Apesar de ele estar em um MRU, num determinado percurso, ele faz um MRUV, tá? Porque ele está sob a ação de uma força. E aí, colocando os valores, né? Final, velocidade inicial, eu vou descobrir a aceleração, que vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. E aí eu aplico a segunda lei de Newton, só quero saber o módulo. Eu vou encontrar 1 Newton de módulo da força. Tá bom? Pessoal, então é isso. Espero que tenham entendido bem. Nos próximos aulas, né? Basicamente, a gente vai devotar bastante aulas aí às aplicações das leis de Newton. Então, eu recomendo vocês muita atenção, tá? Porque é uma aula muito importante. Obrigado e até a próxima.